Paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Está feliz com o Senhor nesta tarde? Glória a Deus, também estou, viu? Amém. Pode tomar seu assento em nome de Jesus? Muito obrigado. Meus irmãos, é com grande alegria que eu estou aqui nessa tarde. A convite dos meus irmãos da juventude, não posso deixar de agradecer também ao Senhor, aos meus pastores, a minha família que está ali comigo também, a minha pequena, que hoje ela falou que ela não ia para o Kids nem se tivesse, porque ela queria me ver ministrar a palavra. Amém, glória a Deus pela sua vida. Meus irmãos, por gentileza, abra a sua Bíblia no livro de Oséias, no capítulo 4, por gentileza. Hoje nós vamos falar um pouco sobre um tema bem peculiar, assim, que Deus me deu essa mensagem há um tempo atrás. E eu, assim que o Neto me mandou mensagem, eu falei, eu preciso compartilhar isso com os irmãos. O Senhor me lembrou dessa mensagem na hora. Queria pedir para você ter um pouquinho de paciência, porque a gente vai pensar junto aqui hoje, amém? A minha esposa eu estava conversando com a minha esposa, acho que foi ontem, né, à noite, e ela falou assim para mim, olha, você lembra quando foi a primeira vez que você ministrou a palavra? Eu falei, lembro não. Ela falou, então, você não lembra? Não lembra? Eu fui puxando na memória, e a primeira vez que eu ministrei a palavra, eu tinha mais ou menos uns 14 anos, 13. E daí, depois de um tempo, eu me dediquei à música, né, a aprender a tocar uns instrumentos e tudo mais. Daí eu dei uma parada, aí eu voltei a ministrar com meus 19, 20 anos, mais ou menos. Depois não parei mais. E hoje eu estou com... Amanhã, na verdade, né? Eu faço 37 anos. Então tem aí uns 17 anos, mais ou menos, aí ininterruptos que a gente fala de Jesus. E durante esse tempo, a gente passou por tanta coisa já. E conforme o caminhar da carruagem, a gente vai aprendendo e vai amadurecendo com o Senhor e compreendendo que o Evangelho é algo que restaura você todos os dias. O Evangelho não é uma fórmula mágica, porque a ideia de Deus é mudar o meu e o teu caráter. O Evangelho não é algo para que você possa levar para a sua vida como se fosse uma coisa mística. O Evangelho requer renúncia. O Evangelho requer um estudo profundo daquilo que Deus quer para mim e para você. E baseado nisso, irmãos, essa mensagem tem tudo a ver com aquilo que eu estou falando agora. E eu estava pensando um dia, e eu lendo a Bíblia, fazendo meu estudo, meu devocional naquele dia, e calhou nessa mensagem. Deus falou no meu coração que Ele merece filhos inteligentes. Então a mensagem dessa tarde é: Deus merece filhos inteligentes. E nós vamos conversar um pouco sobre isso nessa tarde. Amém? Oséias capítulo 4, do verso 1 ao 6, que diz assim: Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, é mentir, é matar, é furtar e adulterar. E há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Porque isso a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece. Com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. Por isso tropeças de dia, e o profeta contigo tropeça à noite. E
destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Repita comigo. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Amém. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu o rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu esquecerei dos teus filhos. Amém? Eu queria começar essa ministração aqui. Primeira coisa que eu queria dizer para os irmãos é que nenhuma ministração é igual, porque o Espírito Santo de Deus, ele trabalha de uma forma diferente em cada contexto. E eu sei que se trata de um culto muito mais voltado à juventude nesse momento. E a primeira coisa que eu queria falar para você é que, primeiro existe o propósito, depois vem você. Cícero, o que você quer dizer? Eu quero dizer que Deus, quando Ele te cria, Ele já te cria com um propósito definido. Ou seja, você não nasceu por acaso. É o primeiro ponto. Quando você não nasce por um acidente. Ninguém que está aqui é um acidente. Nenhum habitante da face da terra é um acidente. Tudo que Deus faz tem um propósito. Tudo, absolutamente tudo. Segundo o dicionário de Oxford, inteligência é a capacidade de conhecer, compreender e aprender, adaptando-se às novas situações. Ou seja, inteligente não é aquela pessoa que as coisas brotam na cabeça dela. Que antigamente, eu pelo menos pensava assim. Quando eu falava que alguém era inteligente, eu falava, aquele cara é inteligente. Eu pensava que ele tinha o dom da inteligência. Mas o conhecimento, quanto mais conhecimento, mais inteligente você é. A ideia da inteligência é que ela é adquirida. Você não nasce com ela, você adquire inteligência, amém? Então vamos lá. Primeiro Deus, Ele cria o propósito, depois Ele cria você. O cenário de Israel era caótico. Era um cenário que logo depois o povo de Israel iria definitivamente, ou pelo menos por um período ali, ser escravizado pela Babilônia. E o que acontece? Deus levanta profetas e começa a falar para os profetas, dizerem para Israel se consertar. Olha, levanta, se conserta, se consagra, corre atrás, vamos lá, muda o rumo, traça a rota. Mas Israel não dava ouvido. Israel corria atrás justamente daquilo que perece, e não daquilo que permanece. Israel não corria, estava correndo atrás do conhecimento, principalmente de Deus. O povo pecava principalmente em conhecer ao seu Deus, que é uma coisa que muitos de nós cometemos no dia de hoje. A gente não se preocupa em saber ou entender o que Deus quer de nós. Certa feita, na igreja que eu ministrava, o que eu congregava, a gente estava dando aula de escola bíblica e surgiu uma questão entre a juventude, que eu acho que aqui não tem, Não existe mais, Diegão, só na China. Na igreja da China tem, aqui não tem. Os meninos começaram a me perguntar, Cícero, é pecado fazer tatuagem? Eita, uau, todo mundo alvoroçadão. É ou não é? Aí eu levantei a questão para todo mundo, falei, gente, olha, faz o que eu fiz. E ele, o que você fez? Todo mundo esperando eu dizer assim, faz a tatuagem, irmão. Depois tu pergunta para Deus. Olhei para eles e disse assim, gente, pergunta para Deus. O que Deus vai te responder? Porque um dia eu também quis fazer. Um dia eu cheguei para Deus e disse, olha Deus, eu vou fazer um nome, tatuar nas minhas costas assim, Yeshua. Só para dizer assim que eu te amo. Todo mundo, quando eu tirar a camiseta que eu for jogar uma bola, que eu gosto de jogar bola, irmão. Quando eu for jogar uma bola, vai estar lá, Yeshua, todo mundo vai falar, aquele é de Deus. Aí Deus, irmão, bradou com uma força no meu coração. Ele falou assim, eu não quero um corpo marcado, Cícero. Eu quero um coração quebrantado. Cícero, eu não quero que você fique se tatuando.
eu quero que você se converta à minha palavra. Aquele foi um recado mais impressionante que eu recebi de Deus, e eu falei, ok, já entendi, Senhor. E é uma coisa que eu aprendi da minha mãe. A minha mãe, irmão, ela não usa short, ela só usa saia. E uma coisa que eu aprendi da minha mãe é que, filho, isso é uma coisa de Deus comigo. A tatuagem, irmão, é uma coisa de Deus comigo. Eu não fiz. Se você fez, amém. Agora, se você não conversou com seu pai antes de fazer, aí você vai se resolver com ele depois. A ideia era que Israel não perguntava mais para Deus. Israel não queria mais se envolver com o seu próprio Deus. Agora, as suas vontades, os seus deleites agora era fazer a sua própria vontade. Era se entregar às paixões. E começou os assassinatos, começaram-se os roubos, os adultérios. E Deus ainda fala, irmão, que ultrapassou todos os limites. Ultrapassou, já foi, já deu. Deus olhava para o povo de Israel e cheirava mal já. E a primeira coisa que eu quero trazer aqui para o seu coração hoje, é que a primeira coisa que a falta de conhecimento faz, é trazer a ausência de Deus. O conhecimento nos ausenta, tira Deus da jogada, a falta de conhecimento. A maioria das pessoas que não amam a Deus, não querem a Deus, é porque não conhecem quem Deus é. A gente não entra na igreja para ser feliz, a gente entra para entender e cumprir um propósito. O que acontece no nosso contexto hoje é que a gente vem na igreja e a gente acha que Deus tem que satisfazer o nosso ego enquanto Ele está querendo despertar em você o seu ministério, o seu chamado. Mas não! A gente quer ser feliz, de qualquer jeito, ao final a vida é uma só. Ah, meu irmão, se você for estudar a história da igreja, você vai chorar. Porque a história da igreja é de homens que foram jogados aos leões, homens que foram feitos de cruz ou de estaca, e pregados no estaca, para simplesmente iluminar o palhaço de Nero. Mas a igreja hoje quer ser feliz. Já dizia o renomado cientista francês, Louis Pasteur, um pouco de ciência nos afasta de Deus. Mas muita ciência ou muito conhecimento nos aproxima de Deus. Se você quer se aproximar de Deus, você precisa conhecer mais. Você precisa se entregar mais. Deus não disse a Adão, irmãos, quando Ele cria Adão, você já pensou no contexto da criação? Deus não cria primeiro Adão, depois faz a criação. Primeiro Deus Ele faz a criação, depois cria Adão, sim ou não? No final de tudo, depois de tudo criado, Deus levanta os animais, levanta a terra, divide as águas, divide os céus, o firmamento, faz tudo. Aí Ele chega no final e diz assim, agora façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Sabe por quê? Porque o homem já nasce com um propósito. Quando Deus Ele cria Adão, que Ele levanta Adão da terra, Ele diz, olha Adão, se governa. É isso que Ele diz? Não. Ele diz para Adão, Adão, governa a terra. É como se Ele dissesse assim, olha Adão, você está aqui hoje para me representar. A terra vai olhar para você e vai me ver em você. Então a autoridade, Adão, está sobre você. A autoridade é você. Ninguém nasce por nascer, como eu já falei aqui. A gente precisa entender que temos um propósito. Se você entrou aqui, irmãos, nessa noite, ou nessa tarde, já quase noite, e você não compreendeu o seu propósito ainda, se você não entendeu ainda, você, essa tarde, está sendo convidado pelo Senhor a ter intimidade mais com Ele, para entender o que você nasceu para fazer, porque pode ter certeza que você nasceu para abençoar a vida de alguém. A maioria de nós não quer se debruçar, a maioria de nós não quer pensar, porque pensar é trabalhoso. Estudar a Bíblia, dá trabalho.
Entender aquilo que Deus quer fazer a partir daquele princípio é complicado. Então é mais fácil eu vir para a igreja, levantar a minha mão e está tudo certo. Irmão, a mensagem da cruz é uma mensagem comum. A graça, ela é comum, ela se expande a todo mundo. Mas o relacionamento com Deus, o relacionamento com Deus, Deus faz questão de ser individualista. Deus quer se relacionar com você, Diego. Só você e Ele. Deus quer se relacionar comigo. Deus quer se relacionar com você. De uma forma individual. É por isso que Jesus fala. Ele não fala assim, olha, vai para o templo e ora. Ele não fala isso. Ele fala, olha, vai para o teu quarto, tranca a porta, que teu pai que te vê em secreto te recompensará. O relacionamento é algo individual com Deus. É você e Ele. E Ele quer isso. O relacionamento com Deus é algo que precisa ser aprimorado conosco, o conhecimento. E não há como eu possa falar de alguém, falar de uma pessoa, sem eu me relacionar com ela. Não tem como, não existe, principalmente quando se trata de Deus, irmão. Ah, mas nós somos filhos. Existe uma matéria na teologia que trata dessa questão um pouco, né? Chamada apologética, que significa defesa da fé, nada mais é do que defesa da fé. Como que eu vou defender a minha fé, se eu nem conheço o Deus que eu falo, que eu prego? Como que eu vou defender? É algo que vai, olha, além da minha expectativa, porque o plano de Deus não é da forma que eu quero, do jeito que eu quero, mas eu preciso defender a minha fé. E é uma coisa, quando eu falo de defesa da fé, Deus ele me faz refletir sobre algo que é escasso para a gente, ou que pelo menos não é renovável, é o nosso tempo. Irmãos, você tem streaming em casa, sim ou não? Vou perguntar de novo, você está com vergonha. Você tem streaming em casa, sim ou não? Sim. Amém. Essa outra pergunta eu vou perguntar, você não responde, tá? Quanto tempo você passa assistindo seu streaming lá? Não precisa responder. O tempo é o único recurso que não é renovável na nossa vida. Eu vou fazer 37 amanhã. Depois de amanhã, o dia de hoje não volta mais. Não existe mais tempo. Teve um período da minha vida que eu tinha parado de estudar. Eu parei de estudar. Eu travei, fiz faculdade, fiz tudo. Aí eu parei. Falei, não vou estudar, não vou ficar de boa. Aí depois que eu entendi o que Deus queria fazer, irmão, eu não consigo parar mais. Eu não consigo. Eu estou estudando alguma coisa. Alguma coisa, pode ter certeza. Você vem me perguntar alguma coisa eu estou fazendo, irmão. Se você não estudar a Bíblia, como é que você vai defender a sua fé? Irmãos, hoje não basta mais, nem para minhas filhas basta mais eu dizer, olha, não pode, não dá, não faz. Por quê? Se eu falar não dá, por quê? Não pode, por quê? Ah, mas não faz, por que não faz? Para tudo você precisa explicar o porquê. Se é para as minhas filhas, imagina para o mundo, irmão. Quando alguém chegar para você, mas por que você acredita no Deus que você diz que você serve? Por que você fala que esse Deus é poderoso, que pode me salvar? Salvar de quê? Da onde? Para onde que eu vou depois que eu morrer? Eu preciso entender que se eu não estudar, me dedicar, não só à palavra de Deus, mas ao estudo das coisas dessa terra, eu não vou conseguir, irmão, debater ou defender a minha fé. É simples assim. Certa feita eu também estava conversando com a minha esposa um dia, daí eu falei para ela, olha filho, eu entendi que eu preciso estudar até aquilo que eu não gosto. Mas irmão, a gente faz isso sempre. Quem aqui gostava de matemática na escola? Eu não. Quem aqui gostava de química na escola? Também não. Mas eu tinha que estudar. As matérias que eu gostava eram português, literatura, redação, uau, geografia, história, era comigo mesmo. Mas eu tinha que estudar biologia, tinha que estudar química, tinha que estudar, mas Jó diz, 19:25, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Homens que estavam passando por um cenário totalmente destruído, totalmente deplorável perante a sua sociedade, perante a sua própria vida, como foi o caso de Jó. Mas uma coisa, irmãos, eles tinham convicção.
que Deus não tinha mudado, que Deus estava no trono, e que Ele continuava sendo o Senhor da vida deles. Israel não conseguia enxergar isso. Em todas as dificuldades que começavam ao povo de Israel passar, eles simplesmente se curvavam e iam junto com a massa. Deus não te chamou e não nos chamou para ir de acordo com a massa. Deus nos chamou para sermos transformados e levar o Evangelho a esse mundo perdido. Você não está aqui por um acaso, porque Deus não faz nada por acaso. Essa foi uma das coisas que eu quis deixar bem claro para você, é que você não está aqui por acaso. Talvez você tenha entrado aqui cheio de dúvidas, mas o que é que eu estou fazendo aqui? E o convite de Deus, mais uma vez eu lhe falo, é para que você venha se aprofundar e mergulhar em conhecimento dele. Mas o problema, irmão, de Israel tinha um problema muito maior. Diferente da igreja de Bereia. Quando os irmãos, eu vou contar um pouquinho para você aqui de Bereia. Quando os apóstolos chegavam para pregar em Bereia, irmão, sabe o que os bereanos faziam? Deixa eu ver se ele está falando a verdade mesmo. Está falando a verdade mesmo. Ia para a Bíblia estudar. Olha só o que diz lá em Atos 17:11. Diz assim: os bereanos eram mais nobres que os tessalonicenses. Portanto, receberam a mensagem com vívido interesse e dedicaram-se ao estudo diário das Escrituras, com o propósito de avaliar se tudo correspondia à verdade. Existia uma moça lá no meu trabalho, que ela estudava psicanálise, nada contra quem estuda e faz psicanálise, tá, irmão? Em nome de Jesus. Mas eu dizia para ela assim, eu falei, filha, você está bebendo da torneira. Mas é problema de depressão, ansiedade, da mente. Eu falei, olha, eu conheço alguém que é a fonte. Ela falava tanto de Freud. Eu falava, meu Deus do céu, para com isso. Eu falava, olha, vai na fonte. Vai na fonte. Daí eu falei, filha, vai estudar a Bíblia. Eu falei, eu não estou dizendo que você não tem que estudar psicanálise, até porque é uma área científica. Mas, irmão, se for para beber água, bebe do lugar onde a água é pura. Primeiro bebe da fonte. Depois você vai lá onde você quer buscar. Tem muita religião por aí, irmão, que abandonou a Bíblia. Agora ele pega o livrinho para pregar para você, porque ele acha que a Bíblia já está ultrapassada. Em nome de Jesus, caiu por terra isso, essa falácia. A Bíblia sempre foi e sempre vai ser. E como Paulo fala, seja anátema tudo que fugir daqui. Mas o problema aqui, irmãos, era que Israel não tinha simplesmente o conhecimento de Deus. Não é que eles não conheciam Deus, simplesmente, eles não queriam conhecer nada. Eles não queriam conhecer lei, eles não queriam conhecer medicina, não queriam conhecer os juízes, não queriam conhecer a palavra de Deus, queriam conhecer nada. Era um povo totalmente faltava conhecimento ao povo de Israel, de uma maneira geral. E a cereja do bolo era falta de conhecimento de Deus. O povo de Israel não queria conhecer mais o seu Deus. O povo de Israel não queria mais se dedicar ao estudo da palavra. Não queria mais passar as festas e ensinar aos seus filhos. Não queria mais ler a Torá. Os filhos agora não queriam mais aprender dos pais sobre a bondade de Deus. Não, Israel tinha rejeitado completamente aquilo que Deus tinha determinado para o povo. Rejeitaram completamente. Esqueceram dos ensinamentos do Senhor. Nosso posicionamento em todas as áreas é Cristo. Uma certa feita, um jovem chegou para mim e falou assim, olha, vamos discutir sobre política. Eu falei, vamos. Aí ele falou, primeira coisa, você é esquerda ou sou direita? Eu falei, nenhum dos dois. Eu sou cristão. Fugiu daqui, irmão, vai tomar paulada. É simples assim. Eu não fujo daqui. Irmão, está batendo com aqui? Tá, não está, tchau. É assim, o cristão tem que ser assim. Porque nós somos o povo que veio com uma mensagem, nós temos uma mensagem que ninguém mais tem.
Você já viu o governo tirar alguém da depressão, irmão? Curar a ansiedade de alguém? Você já viu o governo, irmão, trazer uma mensagem para a eternidade? Ninguém tem essa mensagem. E nós, para pegarmos essa mensagem, nós precisamos entender aquilo que Deus tem falado aos nossos corações nos nossos dias. É que o favor do Senhor está sobre nós. O favor do Senhor veio até nós. Então, nós precisamos entender e fazer com que as pessoas entendam que existe um reino, existe um Senhor, existe um trono e está sobre toda a terra. Esses tempos atrás eu recebi uma mensagem no meu WhatsApp. Estava procurando trabalho. E o rapaz mandou uma mensagem para mim e falou assim: Cícero, tudo bem? Eu falei: beleza, tudo bem. E ele falou assim: olha, você bate com todos os requisitos que tem aqui na nossa vaga aqui. É uma empresa multinacional. Não vou falar o nome, não. Ele falou: você bate todos os requisitos aqui, cara. Aí ele falou uma pergunta que me quebrou. Ele perguntou assim: como é que está o seu inglês? Aí eu falei: Jesus, eu acho que eu perdi a vaga. Aí eu falei: cara, então, mas olha, eu posso desenvolver e tal, não sei o quê, estou estudando, né? Mas perdi. Na mesma hora o Espírito Santo falou comigo, eu falei: eu não acredito, Cícero. Eu falei para mim mesmo, eu não acredito. Eu não acredito que você perdeu essa oportunidade porque você não estava com o seu inglês fluente. Deus já estava te avisando faz tempo. Deus já estava te avisando, cara. Eu falei: não, Jesus, tá bom. Já entendi o recado. Eu falei: dessa vez eu vou começar e não vou parar mais. Resultado, comecei, não parei mais. Estou estudando, não estou fluente ainda, mas estou estudando. Sabe por quê? Porque eu acredito que Deus um dia vai usar o meu inglês, o seu inglês, o meu conhecimento, o seu conhecimento, para curar vidas do outro lado do mundo. Viajar para fora do país, irmão, para cumprir uma meta sua é uma coisa. Agora você fazer tudo o que você tem que fazer, estudar, correr atrás, para você ir para fora do país, seja qual for o lugar, e falar para alguém sobre Deus, irmão, é você cumprir o reino, é você cumprir o chamado de Deus. E eu vou te falar uma coisa aqui que vai deixar talvez muito de vocês estarrecido. Por que Deus ele merece filhos inteligentes? Eu vou explicar para você. Quando Deus decide criar uma nação sua, Ele usa Abraão, que foi criado com acesso às melhores e maiores instruções da sua época. Escute só. Quando Deus decide libertar o seu povo, Ele usa um homem chamado Moisés, que foi criado num palácio, falava egípcio, hebraico e dialetos. Quando Deus decide revelar a igreja dos gentios, Ele usa Paulo. Poliglota, estudou nas escolas judias e romanas, era um homem influente no sinédrio, e vou dizer mais para você, Paulo entendia até das leis romanas. Atos 25:11, depois você dá uma lida lá. E você está esperando o quê? Nós estamos esperando o quê? Para a gente ser a igreja que chacoalhou a nossa geração. Uma das coisas que eu tenho pedido a Deus nesses últimos tempos é: Senhor, revele-se a eles como o Senhor se revelou a mim. E digo mais, me envolvam no mistério todo aí, viu? Eu não quero ficar de fora. Eu quero receber a minha porção também. Vivemos numa era de informação, de tudo está tão perto, mas ao mesmo tempo está tão longe. Sabe por quê? Porque a ideia do diabo não é tirar você de dentro da igreja, mas é simplesmente te dar entretenimento. O streaming, irmão, você já reparou que depois da pandemia fez assim, ó, pum.
casos de depressão, pessoas dentro de casa, gente que não quer sair. Teve uma hora que lá dentro de casa, quando as coisas começaram a voltar ao normal, eu tive que dar um chacoalhão no meu povo lá. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, isso aqui não é vida não. A vida está lá fora, bora levantar, vamos acordar mais cedo, vamos correr, vamos, sei lá, fazer alguma coisa na vida. Chega de ficar assistindo dentro de casa, porque não dá mais. Isso me fez lembrar, irmãos, que chega uma hora que Deus, Ele fala com um contemporâneo de Oséias, um profeta chamado Isaías. Isaías, capítulo 6, verso 8. Deus diz assim para Isaías: Isaías, a quem eu enviarei? A quem há de ir por nós? A pergunta de Deus para Isaías é: ô Isaías, quem pode ir? Isaías, quem pode falar no meu nome? Sem ao menos me conhecer, Isaías. Quem irá por nós se falta conhecimento? Onde estão os inteligentes, Isaías? Onde estão os inconformados? Não dá para combater só com não pode hoje mais, irmãos. Não dá mais. Nós precisamos ser inconformados com aquilo que a nossa geração tem pregado para nós. Antigamente, não podia mais falar que era errado. Aliás, antigamente podia falar que era errado homossexualismo. Hoje você não pode falar mais se é processado. Você tem que saber como que você vai falar. Não pode falar que é pecado adultério. Ainda é, continua sendo pecado, vai ser pecado amanhã e depois, porque Deus não muda de opinião. E pode ficar bravo comigo quem quiser. E se quiser, a gente vai para a Bíblia. A gente estuda, não tem problema nenhum. Existem amigos meus que chegam até a mim e a gente começa, filho, não tem problema nenhum, é só a gente estudar, vamos sentar. Agora, se você quiser tirar a Bíblia da jogada, aí cada um com o seu princípio, mas se você é cristão, e você defende aquilo que Deus defende, com unhas e dentes, você precisa se incomodar com o que essa geração tem pregado nos nossos dias. A gente precisa se incomodar. A gente precisa de pessoas valentes, de pessoas inteligentes, de pessoas que estejam dispostas a dormir, que seja 1 hora, 2 horas da manhã, acordar 5 no outro dia e trabalhar, porque não está conformada com aquilo que esse mundo tem pregado. Se é para discutir a Bíblia, para conversar sobre, vamos conversar. Se é sobre política, vamos conversar também. Se é sobre discernimento espiritual, a gente conversa também. Se é sobre pessoas, a gente vai discutir também. O que a gente não pode, queridos, é abrir mão do conhecimento. Porque o Senhor, Ele merece. Espero que você tenha entendido isso nessa tarde. Ele merece filhos inteligentes. Filhos que amem o conhecimento. Porque o povo de Deus foi destruído por falta de conhecimento. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.